Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo, de volta para um dos momentos mais decisivos da história moderna. Vamos falar sobre a criação de uma organização que todos nós conhecemos, mas cuja origem fascinante talvez nem todos saibam em detalhes. A Organização das Nações Unidas, a ONU, por que ela foi criada, quem teve a ideia e como ela se tornou o que é hoje. Fica comigo que eu te conto tudo. Para entender a ONU, precisamos primeiro entender o mundo em 1945. Imagine o cenário. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar. Cidades inteiras estavam em ruínas. Milhões de vidas tinham sido perdidas. E o trauma do conflito era palpável em todos os cantos do planeta. A humanidade tinha testemunhado horrores indescritíveis e uma destruição em uma escala nunca antes vista. Havia um sentimento universal de que algo precisava ser feito para garantir que uma catástrofe como essa nunca mais acontecesse. A paz não era apenas um desejo, era uma necessidade urgente para a sobrevivência. Mas a ideia de uma organização internacional para manter a paz não era totalmente nova. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, foi criada a Liga das Nações. A intenção era nobre: promover a cooperação internacional e evitar futuras guerras. No entanto, a Liga teve falhas cruciais desde o início. Uma das maiores foi a ausência de potências importantes. Os Estados Unidos, por exemplo, cujo presidente Woodrow Wilson foi um dos grandes idealizadores, nunca se juntaram à Liga. Outros países entraram e saíram, enfraquecendo sua autoridade. Quando a Alemanha, a Itália e o Japão iniciaram suas agressões nos anos 30, a Liga das Nações se mostrou impotente para detê-los. Ela não tinha um exército próprio e suas sanções econômicas eram facilmente ignoradas. O fracasso da Liga em prevenir a Segunda Guerra Mundial foi uma lição dolorosa, mas crucial. A nova organização que surgiria das cinzas da guerra precisaria ser diferente. Tinha que ser mais forte, mais inclusiva e ter mecanismos mais eficazes para manter a paz. A semente da ONU foi plantada durante a própria guerra. Já em 1941, mesmo antes de os Estados Unidos entrarem oficialmente no conflito, o presidente americano Franklin D. Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill se encontraram a bordo de um navio no Atlântico. Desse encontro, saiu a Carta do Atlântico, um documento que delineava os objetivos para um mundo pós-guerra. Entre eles estava o desejo de estabelecer um sistema de segurança geral e permanente. A ideia estava no ar. O nome Nações Unidas foi usado pela primeira vez oficialmente em 1º de janeiro de 1942. Representantes de 26 nações aliadas se reuniram em Washington e assinaram a Declaração das Nações Unidas. Com esse ato, eles se comprometeram a continuar lutando juntos contra as potências do eixo e a não assinar uma paz separada. Mais importante, eles se comprometeram a trabalhar juntos para criar um mundo baseado nos princípios da Carta do Atlântico. A aliança de guerra estava se transformando em uma visão para a paz futura. Ao longo dos anos seguintes, várias conferências importantes aconteceram para dar forma a essa nova organização. Em 1943, em Moscou e Teherã, os líderes dos três grandes, Roosevelt, Churchill e o líder soviético Joseph Stalin, menos concordaram com a necessidade de uma organização internacional. Mas os detalhes ainda precisavam ser acertados. Como seria essa organização? Que poder ela teria? Como as decisões seriam tomadas? A resposta para essas perguntas começou a tomar forma na Conferência de Dumbarton Oaks, em Washington, no outono de 1944. Diplomatas dos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China se reuniram e esboçaram a estrutura básica da ONU. Foi aqui que se propôs a criação de um Conselho de Segurança, com membros permanentes que teriam poder de veto, uma Assembleia Geral onde todos os países membros estariam representados, e um secretariado para administrar a organização. No entanto, ainda havia discordâncias, especialmente sobre o poder de veto e a representação de algumas nações. O acerto final veio na Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945. Novamente, Roosevelt, Churchill e Stalin se encontraram. Em meio a decisões cruciais sobre o fim da guerra na Europa, eles resolveram as pendências sobre a ONU, principalmente a questão do veto no Conselho de Segurança. Ficou decidido que os 5 membros permanentes, China, França, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, teriam esse poder. Com o acordo selado, o caminho estava livre para a conferência final de fundação. E que conferência foi
essa. Em 25 de abril de 1945, enquanto a guerra ainda dava seus últimos suspiros na Europa, delegados de 50 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos. A Conferência das Nações Unidas, sobre Organização Internacional, durou 2 meses. Foi um esforço diplomático monumental. Delegados debateram, negociaram e redigiram cada artigo da Carta das Nações Unidas. Eles estavam cientes do peso da história em seus ombros. A abertura da conferência foi emocionante, com discursos que ecoavam a esperança de um futuro sem guerra. Finalmente, em 26 de junho de 1945, a carta foi assinada. É um documento notável que começa com palavras que se tornaram famosas. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. A Carta estabeleceu os 4 propósitos principais da ONU: manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, cooperar para resolver problemas internacionais e ser um centro para harmonizar as ações das nações. Para que a ONU se tornasse uma realidade, a Carta precisava ser ratificada pela maioria dos países signatários, incluindo os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Isso aconteceu e, em 24 de outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas nasceu oficialmente. Essa data é celebrada até hoje como o Dia da ONU. A estrutura criada em 1945 é, em grande parte, a mesma que conhecemos hoje. A Assembleia Geral, como um parlamento mundial, onde cada país tem um voto. O Conselho de Segurança, com seus 5 membros permanentes, com poder de veto e 10 membros não permanentes, responsável pela manutenção da paz. O Conselho Econômico e Social, para promover a cooperação em áreas como desenvolvimento e direitos humanos. A Corte Internacional de Justiça, o principal órgão judicial da ONU, e o Secretariado, liderado pelo Secretário-Geral, que cuida da administração do dia a dia. Desde a sua criação, a ONU tem estado no centro de quase todos os grandes eventos mundiais. Ela mediou conflitos, enviou missões de paz para regiões conturbadas, coordenou ajuda humanitária em desastres naturais e crises de refugiados. Suas agências especializadas, como a Unicef, a OMS e a Unesco, realizam um trabalho vital em áreas como saúde, educação e proteção infantil em todo o mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948, tornou-se um padrão global para a dignidade humana. Claro, a história da ONU não é só de sucessos. A organização enfrentou e ainda enfrenta muitas críticas. O poder de veto no Conselho de Segurança muitas vezes leva a impasses, especialmente durante a Guerra Fria e em conflitos atuais. A ONU foi acusada de ser burocrática, lenta e, em alguns casos, ineficaz em prevenir genocídios e atrocidades, como em Ruanda e na Bósnia. Essas críticas são válidas e importantes. A ONU é uma organização de Estados-membros, e sua eficácia, muitas vezes, depende da vontade política desses Estados. No entanto, é difícil imaginar o mundo dos últimos 70 anos. Sem a ONU, ela forneceu um fórum indispensável para o diálogo, um lugar onde nações, mesmo em conflito, podem se sentar e conversar. Ela salvou milhões de vidas através de suas operações de paz e ajuda humanitária. Ela estabeleceu normas e leis internacionais que regem desde o espaço sideral até o fundo do mar. A criação da ONU foi um ato de fé. Foi uma aposta ousada de que a cooperação poderia superar o conflito, que o diálogo poderia substituir a guerra. Nascida da maior tragédia da história humana, ela representa uma promessa de que podemos e devemos fazer melhor. Mesmo com todas as suas falhas, a ONU continua a ser o símbolo mais poderoso da nossa esperança coletiva por um mundo mais pacífico, justo e seguro. É uma instituição imperfeita, trabalhando por um mundo imperfeito, mas seu ideal continua mais relevante do que nunca. E essa é a incrível história de como e por que a ONU foi criada. Uma resposta direta aos horrores da guerra, construída sobre as lições do passado e com os olhos postos em um futuro melhor. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, o que você acha do papel da ONU no mundo de hoje? Eu adoraria saber a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima.